Olá, mulheres da Igreja Presbiteriana de Curicica, tudo bem com vocês? Hoje começa o nosso primeiro programa Papo de Mulher. Toda quinta-feira, 8 da noite, nós vamos receber diversas especialistas e vamos tratar de vários temas do nosso dia a dia e desse nosso dia a dia diferenciado de quarentena, não é mesmo? Então você não pode ficar fora dessa. Se inscreve no canal da igreja no YouTube, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades sempre. E não esquece, toda quinta, 8 da noite, espero você. Vamos lá para o nosso primeiro episódio? A gente vai começar aqui o nosso Papo de Mulher e a gente vai bater um papo hoje com a Emilene. Emilene, se apresenta aí pra gente, para quem não te conhece, o que você faz? Fala aí um pouco pra gente. Olá, amadas irmãs. Eu sou Emilene Reboredo. Eu sou psicopedagoga, sou terapeuta familiar e de casal. E para mim assim, é um grande privilégio trabalhar com famílias, porque família é um projeto de Deus, é algo muito sagrado para Deus. Então, para mim, assim, realmente é um privilégio poder ajudar famílias, trabalhar com famílias. Emilene, o nosso assunto de hoje, né, a nossa conversa, vai ser as relações familiares em tempo de quarentena. E eu Sim. queria saber de você, assim, você como terapeuta familiar, como você tem enxergado esse processo? Como tem sido isso para as famílias? Pois é, eu percebo, são muitas queixas, né? E a quarentena realmente afetou a vida das pessoas, né? A família é um sistema com várias peças, né? Cada um é uma peça, por isso que nós trabalhamos o sistema. Quando eu trabalho com família, não posso trabalhar só com aquela pecinha, porque quando uma peça não está bem, todo o sistema sofre um desgaste, como num carro. Se uma peça não está funcionando bem, o que que acontece? Eu tenho um problema em todo o motor, né? Daqui a pouco bateu o motor, não tem mais jeito. Então, a quarentena afetou muito a vida das famílias, trazendo à evidência problemas que, na verdade, eram pré-existentes. E com a quarentena, eles apenas foram fomentados, foram fermentados e tomaram uma proporção maior. Deixa eu te falar como, Manu. No dia a dia, é muito comum a gente ir empurrando os problemas com a barriga. Então, toda família, funcional ou não funcional, ela tem chateações, aborrecimentos. Só que aí, com toda aquela rotina, você acaba empurrando. Você fala assim, me aborreceu, falou isso que eu não gostei, mas deixa, eu já estou indo trabalhar, vou voltar à noite. Então, nem vou falar nada, porque se eu falar, né, vou arrumar briga. Então, quer dizer, os problemas sempre estiveram ali, só que as pessoas vão jogando para debaixo do pano. E agora, nesse grande Big Brother que a gente está vivendo, essas coisas começam a Isso aparecer. mesmo. Porque aí, com a rotina, você saiu para trabalhar, se envolveu em outras mil situações, volta e aí já até esqueceu. E a quarentena ela acabou quebrando essa nossa estratégia, né? Porque aí eu vou engolir um sapo hoje, no café da manhã, na hora do almoço eu já vou engolir outro sapo, eu já vou engolir outro sapo, e chega uma hora que a gente engoliu tão sapo que a gente acaba o quê? Vomitando tudo. Já não dá mais, né, para digerir tudo aquilo, e aí você acaba vomitando tudo aquilo. E foi isso que aconteceu com a quarentena. Então, assim, você acha que eu tenho ouvido, né, muitas pessoas falarem, acho que está todo mundo com muita informação, né? A gente tem recebido muita informação, porque como a gente está o tempo todo online, né, que é a forma de a gente se comunicar com o mundo desses dias. Sim, depois eu Então, quero falar sobre isso, sobre essa fronteira. Mas eu acredito que isso tem afetado, assim, pelo que eu vejo das pessoas falando, e aí você me corrige se eu estiver errado, que isso tem afetado mais negativamente, né? Você acha que durante esse processo todo de quarentena, as pessoas, existe uma forma que a gente consiga, por exemplo, se reconciliar, ajustar as coisas, um jeitinho para isso? Sim, existe. Você está falando mais de negativo, para mim só chega o negativo. Porque ninguém procura terapeuta para dizer que está tudo bem, que está tudo uma maravilha, né? Então chega realmente com as queixas. E aí, para que vocês entendam mais, eu quero falar um pouco mais sobre quais são essas queixas, né? Quais são os problemas que ficaram mais evidentes com a quarentena. Vamos falar quais são os problemas para depois a gente chegar lá em como que eu posso solucionar.
Tá. né? Que é o que você está me perguntando. Mas tem como, né, tirar algum proveito dessa situação toda? Tem como ver algo bom? Né? Tem como transformar isso tudo em positivo? Aham. Né? Nós vamos ver que tem. E quais são esses problemas que já existiam ali e que ficaram mais evidentes? Né? Problemas no casamento. Uhum. Problemas no casamento, Manuela, é muito comum irem sendo empurrados com a barriga. Então, o casamento não está bem, você traz um familiar para morar com você. Você fala, mas eu vou ter que trazer a minha mãe. Ela vai ficar aqui por um período. Põe o filho no meio da cama, né? É Aham. uma dor de cabeça. Não, não vamos falar sobre isso, porque eu estou com dor de Vai arrumando cabeça, não posso desculpas, né? Vai falar. arrumando desculpas. Vai arrumando desculpas. Só que com a rotina muito corrida, né, acaba passando. Com a Uhum. quarentena, não mais. Não dá para o filho ficar no meio do casal o tempo todo, não dá para ficar com dor de cabeça 24 horas por dia, né? E com os adultos em geral, né? Qual é o problema? O problema é a falta de emancipação. Ah, Vai ver que todos os outros problemas acabam gerando em torno disso. Né? A falta de emancipação da família de origem, eu queria até trazer esses dois conceitos. Né? A família de origem é aquela família da onde eu vim. uhum. Né? A mãe se casaram, é um casal com intenção de formar família. Quando nasce o primeiro filho, ali se inaugura a família. Nasce a família. E a família também termina quando o último filho sai de casa. Aí a importância, Manuela, do que eu estou falando, do casamento está bem, do casal está bem. Porque quando sai o último filho, esse casal vai voltar a ser casal. Ah, sim. É Mas o que muitos não uma grande querem amiga minha casal. fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ela diz o seguinte: se você não for alimentando esse casamento ao longo da vida ali a dois, no dia a dia, quando esse filho sair de casa, você vai olhar e falar: quem é essa pessoa que está aqui do meu lado que eu não conheço mais Porque ela? não tem casal. Não existe Exatamente, não casal, tem existia casal. viver em função daquele filho, em função daquela rotina, Sim, o né? casal não era casal, era só o pai e a mãe do fulaninho. Uhum. E aí a gente escuta tanto, às vezes assim, nossa, como, né? Agora com 35 anos de casados, resolveram separar. É. Como pode, Mas né? isso Agora, é quando fica o ninho vazio, aí evidencia a crise. É algo muito parecido que está acontecendo agora, né? Na uhum. quarentena. As crises vindo em evidência. Então, família de origem é essa família da qual eu vim. Né? O Uhum. casal, que era um casal, nasceu o primeiro filho, inaugurou a família, passa a ser uma família. E a família nuclear é aquela família que eu vou formar. Quando eu escolho meu parceiro, caso com meu parceiro, e aí quando nasce meu primeiro filho, eu tenho a minha família nuclear, que é quando a Bíblia fala, né, que a gente deve deixar pai e mãe, né, para Uhum. se unir com o parceiro. Então a Bíblia diz deixar pai e mãe. E isso é a emancipação. Muitos não emancipam. Eles casam, mas não viram casal. Têm filho, mas não se tornam pai e mãe. Quantas mães entregam as filhas, os filhos para as avós? Vão delegando o tempo todo essa função que E era nunca sua, se né? tornam, sim, não se tornam mães. Então é uma época agora de reflexão em que a pessoa percebe que ela não emancipou. Como é que vai se tornar profissional? Então, agora na quarentena, muitas pessoas estão vendo que não tiveram uma emancipação, muitas vezes financeira e muitas vezes emocional da família de origem. Então, descobre que estudou, estudou, mas o diploma está na gaveta. Não se Uhum. tornou profissional. Teve filho, né, mas não se tornou mãe. Casou, mas não se tornou esposa. E agora não tem como fugir das obrigações, né? Tá todo mundo dentro das suas quatro paredes. Sim, então agora eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser esposa, né? Porque agora eu não tenho com quem contar. E aí Né? começam todos Outro os conflitos, problema, né? exatamente. Outro problema é o problema com as crianças. Hum. Então, com a criança, a comunicação contraditória gera muitos problemas. E isso existiu também, Manu, desde sempre. Né? Aham. A palavra também diz o quê? Que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, Não, não. não.
Mas aí, num casal, por exemplo, que se separou, uma mãe que é separada. Aí ela fala mal do pai da criança, que ela está falando do ex-marido. Ah, porque não presta, porque não paga pensão, porque não chega junto, não cumpre as obrigações. É muito comum isso, né? Infelizmente. Sim, fala na frente da criança. É. Aí, daqui a pouco, a criança está dizendo, não, mas eu não quero ir para casa do meu pai. Ela diz, não, vai sim. A palavra diz que tem que honrar pai e mãe, é seu pai, hein? Aham. Você deve respeito, seu pai é legal com você. Aí ele recebeu o quê? Duas informações. Peraí, ele não presta Ou ou ele é ele é legal, legal? né? Acho que um outro ponto também, nesse sentido que você está falando dos filhos, é a própria divergência na educação em si, independente dessas... Na educação, né? Então, eu digo que pode uma coisa, você diz que não pode. Né? Sim, E aí a criança fica ali, não sei para onde eu vou. Uhum. Vai lá e pergunta para o seu pai. É. É realmente muito complicado. E até vai lá, você tem que falar, você é esperto. Vai lá e fala com o fulano, fala com a sua professora. Daqui a pouco ele fala algo que a mãe não concordou, ela diz assim, cala a boca, seu bobo, você nem sabe o que fala, só fala besteira. Então, peraí, eu devo falar porque eu falo bem, ou eu não tenho que falar porque eu sou um bobo que não sei o que falo. Esse padrão de comunicação, tá me entendendo? Já existia. E agora na quarentena, o que eu tô vendo? Quem mora em prédio. Ah, já conversei com o fulaninho que é para não descer, que não pode, que tem que estar dentro de casa. Aí daqui a pouco o fulaninho tá lá. Ai, mãe, por favor. Não, mas eu não vou ficar perto de ninguém. Posso? Tá? Posso. Ela já tá ali de saco cheio, não aguentando toda essa rotina. Ah, então vai. Então é Uhum. contraditório. Uma hora pode, outra hora não pode. E eles são super espertos, né, Milene? Porque a gente acha, às vezes, que está tratando com criança, que a criança não está entendendo. Pelo contrário, Sim. ela sabe todos os códigos e ela já entendeu tudo, né? Assim, E ele trazendo um sabe pouco aqui dizer para... pelo cansaço. Exatamente, trazendo um pouco aqui para a minha realidade, dando um exemplo aqui pessoal, Uhum. eu tenho dois filhos e os dois são totalmente diferentes um do outro. Mas foi Sim. engraçado que outro dia eles estavam cochichando no quarto alguma coisa, aí eu parei, tô ouvindo, aí ele falou assim, Vitor, se você pedir de novo e ficar pedindo, a minha mãe vai deixar. Ou Tem algum seja, dia que se não eu pode. insistir ali e ganhar, né? Aí eu falei, olha que a mamãe já falou e tal. E aí, obviamente, isso me acendeu uma luz e a gente começa a repensar as nossas próprias atitudes. Mas é isso, a criança está o Exatamente. tempo inteiro fazendo essa leitura. Você pode estar enganado se você acha que não, né? E isso como adoece a criança, né? Ela não ter essa referência, Uhum. né? Se é sim, se é não, o que pode, o que não pode. Como isso fica confuso para elas. Eu te falei do casamento, eu te falei dos adultos em geral, das crianças. Sim. E o jovem, né? O jovem, hoje em dia, ele não sabe lidar com a frustração. Que as famílias têm dado de tudo. Então, o que eu recebo de meninas que ganharam fora do namoradinho e que entram em depressão e que tentam suicídio, justamente porque a família deu tudo. E esse jovem, ele não sabe ouvir o não. Então, imagina agora, Manuela, a frustração de não poder sair de casa. É. Como lidar com isso? Ele não está acostumado a ouvir não. E a gente tem visto nas próprias redes sociais como o jovem tem quebrado a quarentena de alguma forma, né? Pelo menos no meu núcleo, eu tô ali no Instagram e vejo, caramba, mas fulano tá fazendo churrasco, mas fulano fazendo sei onde, Porque gente. é dele transgredir, né? Já é do jovem transgredir, e ele também, ele não sabe lidar com o não, Uhum. porque a família só diz sim. Agora, Milene, E você acha que a gente consegue no meio desse turbilhão, porque assim, a quarentena é um turbilhão, né? Tem as questões do trabalho, acho que tá todo mundo vivendo um pouco isso, então você tá em casa, ao mesmo tempo tem que ser produtivo, e isso é extremamente cansativo, porque não dá para ser produtivo igual como você era no seu trabalho, porque eu tô aqui trabalhando e tem uma criança me chamando, tem a comida para fazer, tem uma série de coisas que eu não tinha essa demanda no meu dia a dia de trabalho. sim, Então, tem toda uma rotina que é complicada. Você acha que a sim, gente consegue, mesmo diante desse cenário, que a gente quer que termine logo, mas a gente não tem, na verdade, não há uma essa. previsão, Não há uma sim. previsão, a gente não tem uma data, né?
A gente não sabe se vai durar 10 dias, ou mais um mês, ou sei lá quanto. Você acha que nessa medida, no meio disso tudo, a gente consegue ajustar essas questões? Existe um jeito da gente... Existe um jeito. Como lidar com essas questões, né? O que eu posso fazer? Tratando justamente as pendências familiares lá com a minha família de origem. Porque tudo começa e tudo termina na família. Sim. Vê bem, se eu me emancipei, se eu resolvi minhas questões com a família de origem, eu consigo ser uma boa esposa. Na crise de casamento, Manuela, tem alguém que não emancipou um dos dois, pelo menos um dos dois, não emancipou da família de origem. Tá? A família de origem é uma grande causa das separações. Grande causa E de viram divórcio. aquelas brigas enormes para a vida inteira, né? Aquela nora que odeia a sogra, ou vice-versa, o genro que detesta, né, a família da mulher. Né? Exatamente. Então, se eu não deixei de ser filha, como é que eu vou ser esposa? Como é que eu vou ser mãe? Tá? Então, quando eu tenho pendências lá, eu vou ter problema no casamento. Né? Eu não vou saber educar a minha criança e o meu jovem. Porque quem dá tudo para o jovem, geralmente, é quem foi tolhido lá na família de origem. Então, minha família não deixava eu fazer nada. Mas com meu filho não vai ser assim, não. Então, o primeiro passo é eu me reconciliar com a minha família de origem. Quais problemas que eu posso ter lá? Eu posso ter o problema da mágoa ou da dívida. Ou eu venho com mágoas, eu não perdoo meus pais pelos pais que eles foram, né? E aí eu não consigo ser uma boa mãe, eu não consigo ser um bom pai. Então, quando eu entender que eles deram aquilo que foi possível dar, porque ninguém dá também o que não recebe, então eles nos deram o que foi possível dar, e eu reconheço que eles fizeram o melhor que eles puderam, eles podem não ter sido os pais ideais. Diante do cenário que eles tinham, das possibilidades, né? Tudo tão diverso às vezes. Eles fizeram o que foi possível fazer e que eles acreditavam ser o melhor naquele momento. Eles não foram os pais ideais, mas foram os pais reais que eu tive. Então, eu tenho que perdoar os meus pais por aquilo em que eu achei que eles falharam. E muitas vezes você se sente também em dívida com a família de origem. Porque quantas mães falam para o filho assim, sabe por quê que eu não tenho uma profissão? Que eu tive que largar tudo porque engravidei de você. Aí eu parei de joga toda uma carga em cima da criança também, que não é dela, né? Olha o que ela fez. Toda a frustração pessoal. Né? Ou eu fui infeliz a vida toda quando separei do seu pai, que me batia, né? Para você ter família. Então você fica na dívida, né? Com a mãe, com o pai. Então, na minha mão, eu tenho que segurar, carregar a minha família de origem. Como é que eu vou, né, segurar a mão do meu cônjuge para virar esposa? E aí vem todas aquelas queixas que com certeza a gente já ouviu de alguma amiga, né? Que é aquela coisa de tipo, mas ele faz tudo que a mãe dele manda, né? Ele não consegue se posicionar, mas eu não queria fazer tal coisa, não queria aquele almoço de domingo, mas foi obrigada aí porque a mãe dele falou e ele tem que aceitar essas coisas, né? Que a gente já... Sim, vai se chatear comigo. Como é que eu vou falar que não? Ela não estudou por minha causa, ela apanhou do meu pai por minha causa, ela teve uma vida infeliz por minha causa. Tem que carregar, né, a família junto com ela a vida toda, vai com esse peso para o mundo e não me sobra mão para segurar a mão dos meus filhos, para segurar a mão do meu esposo, e aí eu não consigo dar conta desses meus outros papéis. Então eu tenho que perdoar, né, a minha família de origem, perdoar os meus pais e me perdoar. E fazer o que é possível e não ter esse peso, né? Saber que hoje o meu papel é outro, então olhar para trás e se despedir. Só assim eu vou conseguir dar conta, né, dos outros papéis. E claro, né, Milene, eu acho que o ponto aí é diálogo, né? Não tem outro caminho. Uma comunicação aberta, é conseguir sentar, falar, se expressar, né? Falar, olha, dizer o que dói, o que incomoda. É por engolir sapo. Sim, foi o início lá da nossa conversa. Então agora não.
Agora é a hora de abrir esse canal de comunicação. Eu não vou sair, não vou tomar meu café, sair e voltar à noite. E como é difícil para as pessoas conversarem, né? Como é Exatamente. difícil. É impressionante. Mas não passa o dia bicudo com o outro, ninguém fala nada e nada se resolve. Uhum. Então, é realmente abrir esse canal de comunicação, ter a liberdade de falar com o outro, né? Saber ser pontual, ser assertivo, sem ser agressivo, e saber Sim. ouvir também o que o outro tem a dizer. Que também é uma outra dificuldade, né? Ouvir o que o outro tem a dizer. Eu acho que a gente tem uma coisa, a gente se vê diferente, né? A gente sempre acha que tá certo. A nossa visão de nós mesmos é diferente da visão do outro. Então, às vezes, você vai para uma conversa, para um diálogo, e você vai na expectativa de ser... não, aqui eu vou ser elogiado, porque eu fiz tudo certinho, e o outro fala, não, você fez tudo errado, porque não era nada disso que eu queria, eu te pedi isso. Isso começa onde, Manuela? É lá na família de origem, realmente. Você aprendeu a ser esposa aonde? Lá, observando a sua mãe, na família de origem. E aí você traz conceitos que são da tua família. Aí vem o seu esposo, que a visão que ele tem de esposa também ele aprendeu lá, na família dele. Exatamente. Né? Então ele tem um modelo, você tem outro modelo. E aí, qual é o certo e qual é o errado? Não tem. Só tem o diferente. Né? A gente vai ter que achar o nosso modelo, né? O nosso modelo. Não, é o que eu às vezes brinco, falo assim, eu falo, olha, a gente tem que parar de pegar o que é ruim, digamos assim. Porque a gente olha para a família e fala, nossa, minha mãe tem tanta coisa boa, meu pai tem tanta coisa boa, então eu não quero pegar o que era ruim, né? Conseguir ter essa visão da família de origem também é interessante. É você olhar e falar, bom, minha mãe deu o melhor que ela podia nesse cenário, meu pai deu o melhor que ele podia nesse cenário, erraram, obviamente, acertaram em muita coisa. Eu vou pegar os acertos aqui e eu vou jogar fora o que não prestou. Na verdade, cortar esse cordão umbilical familiar e conseguir avançar com a sua família, né? Isso, e estabelecer fronteiras. Né? É o momento agora, né, do casal ser casal. Então, o quarto do casal, Manuela, é para o casal. Assunto de adulto é para ser falado no quarto do casal. Sexualidade do casal é para ser vivida no quarto do casal. Então, criança não é para estar no quarto do casal na hora que está se conversando assuntos que são de adulto, né? No momento que é para o casal viver a sua sexualidade. Então, criança não é para estar no quarto, na cama do casal. Então, essa fronteira, né? Saber separar o que é assunto da família, o que é assunto do casal, o que é assunto da família do seu cônjuge. Porque tem esposa, né, que quando liga a mãe do marido, ela está lá junto, querendo ouvir, saber o que falou. Então, aquele assunto é daquela família. E você tem outros assuntos que são com a sua família. E essa questão que eu estou te falando de estabelecer fronteiras está bem complicada agora com essa questão da quarentena. Porque aí todo mundo instalou Zoom, todo mundo instalou o Google Meet. E aí agora as pessoas acham que pode se ligar a qualquer hora por vídeo. Então, elas não estão fisicamente na sua casa, mas é uma avó que se sente no direito, né? Uma avó que pode ser a mãe da esposa, às vezes é a sogra, que acha que tem que ligar a hora que for, né? Que você tem que atender a hora que for. Isso faz com que você entre na casa do outro. Você está aqui, você está dentro da minha casa, né? Eu estou dentro da sua casa. Nós combinamos e houve uma autorização para isso. Sim, né? Eu posso ligar, posso entrar na sua casa, né? Nesse horário? Ok, pode. Mas as pessoas têm feito isso de uma forma totalmente sem limite. Então, ligam a hora que for, aí você está lá de pijama, tá a pessoa, né, te ligando por vídeo. Descabelada. Não, eu estava atendendo com o telefone no ouvido, né? E a pessoa, não, é por vídeo, é por vídeo. Então, nem perguntam antes se você está vestido, se você pode atender, se você pode, né? Porque você está, de toda forma, recebendo uma visita. Ainda que virtual, mas é uma visita. Agora, olha só, Emilene, a gente está falando aqui disso tudo, né, da quarentena, de estar muito junto, mas assim, eu percebo que as pessoas, elas têm
cada um precisa também ter um pouco da sua individualidade, né? Isso. Dentro desse momento, dá para a gente tentar respeitar isso do outro, entendeu? Na família, como é que isso funciona? Então, eu acabei de falar essa questão que é uma falta de respeito à individualidade, Aham, da né? Essa fronteira, questão né? da fronteira Uhum, digital. O que que uma uhum, família tem que desenvolver? Isso estou falando da família de origem, uhum. né? Para que seja uma família funcional. Primeiro é o pertencimento. Eu preciso pertencer a alguém, a uma família. Então, a família precisa me dar essa sensação de que eu pertenço a ela, de que eu sou membro, né, daquela família, eu pertenço, eu sou querido. É Aham. aquela que eu acho muito linda aquela frase, né? Asas para voar, raízes para voltar. É Né? Eu lindo preciso mesmo. ter raiz, né? Eu preciso saber, né, da onde eu vim, né? A quem eu pertenço. Aham. Mas, ao mesmo tempo, a família tem que permitir a individualidade. E é por isso, Manuela, que nós temos um nome e um sobrenome. O meu sobrenome diz que eu pertenço a uma família. E o meu nome é o quê? É a minha individualidade. Eu pertenço à família Reboredo. Mas eu sou Emilene. Essa é a minha individualidade. E aí eu tenho a minha irmã, Milena. Né? Ela também é uma Reboredo, mas ela tem uma individualidade. Aham. E que Né? precisa Então, ser nós... respeitada, porque ela tem particularidade da personalidade dela, né? E para pertencer, eu não preciso ser igual. Né? Principalmente na nossa cultura, a gente traz muito, embola muito isso do pertencimento com fusionamento. Uhum. Né? Acha que para pertencer tem que ser todo mundo ali juntinho, embolado. Né? O que não é uma verdade. Eu posso pertencer sem estar ali, grudadinho, juntinho, sendo igualzinho. Né? Eu tenho a minha história. Né? Deus nos fez um diferente do outro. Tá aí, né, as nossas digitais. Né? Ninguém é igual ao outro. Então, eu tenho que ter, sim, né, a minha individualidade. E como Né? é Então, necessário isso, né? Isso é extremamente necessário, porque senão você não se conhece, não se reconhece, né? Você está sempre vivendo a vida exatamente. do outro. É aquela família onde o pai e a mãe sempre falam, olha, seu irmão é que é legal, seu irmão que tá certo. Então você sempre quer ser aquilo ali. Você não E pode aí ser você tem outra que ser coisa, né? igualzinho, né? E aí, quem não é, a gente fala que é o quê? A ovelha negra. É verdade. Porque muitas vezes, né, a família não permite, né, essa diferenciação, essa individualidade. Porque acha que pertencer é estar todo mundo junto e embolado. Né? E na quarentena ainda justificam com isso. Ah, mas estamos em quarentena, temos que estar todo mundo juntinhos. O tempo todo, né? Então, eu tenho que realmente, né, eu pertenço, mas eu sou diferente. É Então, é por tentar aí. respeitar essas individualidades, né, nesse ambiente, entendendo essa diferença de cada um, né? E que as pessoas têm desejos diferentes, né? Então, eu acho que assim, em algum momento. Necessidades, sim, diferentes. Então, trabalhei hoje aqui nesse ritmo frenético, agora eu quero sentar no sofá e assistir, sei lá, nada na televisão, ficar aqui vendo. É o meu momento, isso precisa ser respeitado, né? Exatamente. Já tem muitos momentos para estarem embolados ali na quarentena, né? Já tem muito convívio. Uhum. Então, eu preciso ter, sim, alguns minutos, alguma hora que é a minha individualidade, eu comigo. E quantas Aham. pessoas estão surtando porque estão com elas? É verdade. Eu preciso disso, exatamente. Agora, eu acho que tem um outro aspecto disso, que aí, enfim, não sei se a gente vai caminhar para um outro assunto, mas seria um pouco essa coisa de quem está só também, né? Porque tem as pessoas que estão sozinhas, né? Você acha que dentro de todo esse limite de fronteiras e de respeito, é interessante que a gente também se ligue, converse, se aproxime, entendeu? Respeitando, obviamente, tudo isso que você falou. Sim, aham. Nós até aqui falamos exatamente de famílias que estão Sim, convivendo. por isso que eu Né? falei, não sei Eu, se eu por vou fugir um exemplo, pouco do assunto, mas é que me veio isso agora, porque tem muita gente que está mas sozinha, perfeito, né? perfeito sua pergunta, né? Perfeito você trazer isso. Eu, por exemplo, eu moro sozinha. Uhum. Então, eu também não aguentaria, né? Ficar o dia todo sem falar com ninguém. Então, eu ligo para os meus sobrinhos, ligo para os meus pais. Aí eu uso, né, essa questão das ferramentas digitais a favor. Ah, sim.
Que é um grande Então, nós aliado nessa hora, falamos, né? nós passamos áudio, né? Eu faço reunião com as amigas, pelo Zoom, a gente marca, se encontra. Então, É. são ferramentas usadas, né, a favor, mas tudo com limite. Geralmente, até à noite, estou falando com uma amiga no WhatsApp, amiga, tá acordada? Então tá, posso ligar? Né? Então, a gente Respeitar isso, né? Pedir bater na porta, né? porque eu tenho a minha necessidade de socializar, mas o Uhum. outro tem a necessidade, né, também de eu respeitar a privacidade dele, o individualismo dele. Então, é realmente buscar esse equilíbrio. Eu acho que diante disso tudo que a gente falou, são muitas as questões, né? Eu acho que assim, para a gente tentar resumir de alguma forma, porque acho que cada família vai ter ali seus enfrentamentos, não tem jeito. Mas eu Sim, acho que o ponto alto aí das coisas que você falou foi essa coisa de se entender como família, que agora eu tenho um núcleo familiar que é o meu núcleo, que eu preciso que é o respeitar, meu núcleo, que eu preciso agarrar a mão dessas pessoas para ir com eles, né, vivendo em tem que ter família. mãos para isso, né? Tem que Isso eu achei ótimo, esse exemplo, que acho que fica bem claro assim que você precisa realmente se desprender de uma coisa para começar uma sim. nova vida. Eu acho que pensar muito assim, o que eu sou hoje, né? O como eu estou lidando com a quarentena hoje, o que eu sou hoje, é fruto lá da minha família de origem. E Uhum. eu hoje tendo a minha família, eu tenho que saber que eu estou plantando a semente da próxima geração. O que eles vão ser amanhã, como eles vão lidar com a diversidade amanhã, depende muito da família, né, que eu tenho hoje. Que eu estou estruturando Eu, hoje, enquanto né? pai, enquanto mãe, enquanto responsável, estou plantando aqui hoje. E o outro aspecto que você falou, que acho que assim, rege a nossa vida, a nossa humanidade, que eu acho que é o diálogo, né? Conseguir Sim, exatamente. sentar, se expressar, né? Eu acho que nesse momento tentar ter calma, né? Não dá para também tentar resolver tudo de Aham. uma vez só. Então vai com calma, né? Respeita o limite do outro, conversa, O né? isolamento é social, não é familiar, né? Porque tem É, família que realmente fica cada um com seu celular e ninguém fala nada, é. Tentar né? usar esse momento para se aproximar, né? Também. Para se Se aproximar, não para era resolver próximo, né? Tentar achar essa proximidade agora, né? Acho que é um caminho também. que possa realmente entender isso. São questões que já existiam e que precisam ser resolvidas. Então, que nós possamos agora usar esse momento para isso. Já que a gente Sim, vai com ter que certeza. ficar, todos teremos que ficar, vamos tentar sair do outro lado melhores, né? Do que entramos. Sair de uma forma melhor. Acho que a diversidade é para isso. Se não é para melhorar alguma coisa, eu não aprendi nada, né? Não me adiantou de nada passar pela diversidade. Então, eu Verdade. passo para melhorar em alguma coisa. Obrigada, Milene. Foi ótimo conversar com você. Obrigada pela sua disponibilidade. Muito grata aí pela oportunidade. Espero que a gente se encontre mais, né? Que quando a gente Com se certeza. encontrar ao vivo, a gente possa dar um abraço. Sim, com certeza. Agradecer por isso, tá bom? E você Então, não tá pode bom. perder o nosso próximo episódio de Papo de Mulher. A gente vai trazer muita gente aqui para conversar. Pode mandar temas, sugere coisas aí para a gente ficar todo mundo junto. Um beijo. Então, tá bom. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.